Seus quadros são uma ofensa à natureza, às tradições, à decência. São abomináveis. Quem disse isso foi uma revista de Nova York em 1910, se referindo ao pintor espanhol Pablo Picasso. Conhece? E aí, tudo bem com você? Vem cá, se eu lhe mostrar estas obras, você chamaria de arte? Essas figuras estranhas, deformadas, grotescas, difíceis de entender? Faz sentido para você? O que será que Picasso estava pensando? Fala sério. Qual a sua opinião? Isso é arte? E se eu lhe mostrar os retratos de algumas mulheres de Picasso? Sim, algumas, porque Picasso sempre foi muito mulherengo, um Dom Juan. Teve muitos relacionamentos oficiais e extraoficiais, com mulheres que se tornaram suas musas, das quais ele produziu muitos retratos. Existem muitas histórias estranhas, incluindo suicídio de mulheres, coisas que dariam um livro inteiro e dos grandes. E eu nem vou entrar nessa seara para não parar por aqui. Vamos focar no artista e não no homem, certo? Mas esses retratos expressam o nível do relacionamento, seja mais ameno, amoroso, apaixonado ou deteriorado, violento. O que ilustra bem como a vida pessoal e o estado emocional do artista influenciam diretamente na sua produção. Se você tem alguma familiaridade com as obras de Picasso, vai reconhecer o estilo. Quer ver? Fernande Olivier, Retrato de uma Mulher, Olga Koklova, Marie-Thérèse Walter, Mulher Chorando, Dora Maar, François Gillot e os filhos Paloma e Claude. E Mulher Sentada em uma Poltrona Preta. É um retrato de Jacqueline Roque, que foi a última companheira de Picasso. Se você não gostou, saiba que você não está só. Muita gente rejeita Picasso hoje, tanto quanto rejeitou no passado. Tanto que a revista de Nova York fez a crítica tão pesada, chamando as obras de abomináveis. Muitos dos seus próprios amigos também não o compreenderam em algum momento. E você sabe que mesmo com isso tudo, Picasso ficou muito rico e famoso. Será pela qualidade artística, pela astúcia, personalidade, pelo charme e carisma, pelos lindos olhos, pelos bons contatos ou tudo junto e misturado? Ouça com muita atenção essa fala atribuída a Picasso. Desde que a arte não é o alimento que melhor nutre, o artista pode exercer o seu talento procurando todas as formas e todos os caprichos de sua fantasia e todos os caminhos do charlatanismo intelectual. Na arte, o povo não encontra consolação nem exaltação. Porém, os refinados, os ricos, os ociosos, os destiladores de quintessências procuram na novidade o estranho, o original, o extravagante e o escandaloso. Eu mesmo contentei desde o cubismo e muito antes a todos esses críticos com todas as embromações que me ocorriam. E eles tanto mais me admiravam, quanto menos me compreendiam. À custa de todos esses jogos, quebra-cabeças e arabescos,
fiz-me célebre rapidamente. E a celebridade significa para o pintor vendas, fortuna e riqueza. Sou agora, além de célebre, rico. Porém, quando eu fico só comigo mesmo, não posso considerar-me um artista no grande sentido que essa palavra possui. Grandes pintores são Tiziano, Rembrandt, Goya. Eu sou apenas um embromador que compreendeu seu tempo e tirou o que pôde da imbecilidade, da vaidade e da ganância de seus contemporâneos. Forte, né? E aí, o que podemos considerar aqui? Seria uma autocrítica ou a síndrome do impostor? Será que ele não pegou muito pesado com ele mesmo? Talvez no final desse conteúdo você possa responder a essa questão. Viu como ele reverenciava os grandes mestres do passado? Os mestres que ele estudou, copiou, que o inspiraram, que foram suas referências. Só que já não cabia mais todo esse conservadorismo, essas regras. Os novos tempos pediam outra coisa, até mesmo pela velocidade que as coisas aconteciam. Tanto que, nesse mesmo período, teve um movimento chamado futurismo, que rejeitava o moralismo e o passado, de uma forma bem contundente. Por eles, podia acabar com tudo. E num outro momento nós podemos abordar esse tema. Mas não era o caso de Picasso, que valorizava os grandes mestres, mas criou a sua própria estética e foi uma personalidade, um artista bastante extravagante, polêmico, impactante, talvez arrogante e até irritante. Temos umas perguntinhas importantes aqui. Por que será que Picasso sofreu e sofre tanta rejeição? Há quem não tenha o menor respeito por sua obra. Será sinceridade ou desconhecimento? Como Picasso alcançou esse patamar? Como ele se consagrou dessa forma? Teria sido oportunismo? Será que realmente ele tem alguma relevância na história da arte ou é só balela, marketing? Será que a coisa toda seria a mesma se Picasso não tivesse existido? O que você acha? Tá fácil ou difícil responder essa questão? Por isso, eu preparei esse conteúdo na intenção de contribuir para algum entendimento e prefiro deixar que você decida, que faça a sua própria leitura, que você tire suas próprias conclusões a partir do que eu vou lhe apresentar agora. Que tal? Vamos lá? Muito bem. E se eu lhe mostrar estas obras? O Velho Guitarrista Cego, Retrato de Benedetta Bianco, Retrato de Olga, Ciência e Caridade. Que tal? Observou como essas obras são bem diferentes das anteriores ou não? Por que será? Não parece de outro pintor? Vamos destrinchar um pouquinho essa história, contextualizar, fazer algumas conexões e mostrar outras obras que poderão, talvez, mudar o seu conceito. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. Estou no canal Olho de Artista falando sobre arte, trazendo ideias, conceitos, abordagens, associações e reflexões, para que inspire e motive você a desbloquear o seu olho de artista. Certo? Então, o nosso tema hoje é Pablo Diego José
Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Maria de los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso, ou só Pablo Picasso, que hoje é considerado um dos maiores artistas do século XX, junto com Henri Matisse e Marcel Duchamp. Claro, sem desmerecer todos os outros, mas esses três artistas são considerados os que mais promoveram desenvolvimentos revolucionários nas artes plásticas do século XX. Sem esses caras, a coisa seria outra, melhor, pior, diferente. E você entenderá por quê. E eu lhe pergunto, será possível conhecer e avaliar um artista por apenas um trabalho, uma obra? Dá para apreciar, dá para contemplar, desfrutar da obra sem problemas, ok? Porém, se quiser se aprofundar um pouquinho, conhecer, a resposta é não. Por isso, sempre reforço a necessidade de contextualizar a obra ou a produção do artista, que por vezes subdivide-se em fases ou séries. Achou complexo? Não se assuste, é de boa. Lembrando que sempre que digo o artista, estou me referindo a todos, independentemente do gênero, certo? Então, é preciso conhecer um pouco sobre o artista, sua história, seu percurso, o período e local em que ele viveu e produziu, ou vive e produz, do que aconteceu ou acontece econômica, social, política, tecnologicamente, etc., no seu tempo e espaço. Precisamos entender que alguns artistas desenvolveram uma espécie de protocolo de estilo, linguagem, estética, técnica, temática, etc., própria ou ligada a algum movimento artístico e produziram todas as suas obras nessa pegada, com algumas poucas alterações, inclusive tornando mais fácil a identificação e a autenticação. Mas outros artistas foram mais ousados, audaciosos, buscaram caminhos diferentes, experimentaram, se aventuraram em outros campos. E a mim parece, me diga-se a você também, que as mudanças e transformações são inevitáveis em todas as áreas. Nós também mudamos. Imagine todas as pinturas para sempre iguais às renascentistas de Leonardo da Vinci. Imagine todas as músicas para sempre como as de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven. Não seria legal. A essência da arte está na diversidade criativa, na subversão da ordem vigente. E precisamos considerar também, e isso é muito importante, o tempo de produção do artista. Quanto mais tempo de vida, supostamente maior a sua produção. Vincent van Gogh, que foi um ponto fora da curva, teve apenas 10 anos de produção artística, dos 27 aos 37 anos. Porém, produziu muito, cerca de 2.500 obras, o que daria aproximadamente 250 obras por ano. Imagine você se ele tivesse chegado aos 50 ou aos 91 anos, como chegou Picasso, que iniciou sua trajetória aos 8 anos, tendo, portanto, não 10, mas 8 anos de atividade artística. E produziu cerca de 13.000 quadros ou pinturas, aproximadamente 34.000 ilustrações, mais de 100.000 desenhos e mais de 300 esculturas. É muita coisa. Só de dar uma olhadinha em algumas de suas obras, que é o que estamos fazendo aqui,
podemos observar uma grande variedade de estéticas, técnicas, linguagens, temáticas, abordagens, porém, todas com a digital, com a identidade picassiana. Com tanto tempo de produção, você acha mesmo que um espírito tão inquieto como Pablo Picasso ficaria pintando igual por 78 anos? Nem pensar. Por isso, você viu obras tão diferentes na introdução do conteúdo. E atenção, isso não é uma crítica. Cada artista segue o caminho que quiser e está tudo certo. Pode optar por aprimorar uma determinada técnica e ok. Existem técnicas tão difíceis e sofisticadas como a aquarela, por exemplo, que exigem uma vida inteira de estudo e aprimoramento. Quando o observador vê uma obra isoladamente de uma determinada fase de qualquer artista, talvez até mais abstrata, por exemplo, é comum achar que o artista só fez aquilo, que veio do nada, que achou um caminho mais fácil, um atalho, sem regras, sem conhecimento e pronto. Jackson Pollock e Piet Mondrian seriam bons exemplos. Desconsiderando, inclusive, que, por vezes, a criação de uma obra abstrata pode exigir do artista tanto quanto ou mais conhecimento, fundamentação, obstinação e criatividade do que para criar uma obra figurativa, realista, por exemplo. Mas, claro, até pode acontecer que algum artista invente lá alguma coisa, meio que uma estratégia, um subterfúgio, e até se dê bem. Mas cada caso é um caso. E é justamente por isso que eu sempre reforço a necessidade de conhecer várias obras do artista e contextualizá-las. Fique aqui que você entenderá bem isso. E o que você diz dessa obra? Estranho? Difícil? Forçando a amizade? Ou seria alguma daquelas embromações a que Picasso se referiu? Será mesmo? Vamos viajar um pouquinho nessa história? Por tratar-se de um artista longevo, excêntrico, que produziu muito, que ficou rico e famoso, que tornou-se uma referência, existem muitas histórias, coisas boas, coisas ruins, curiosidades da vida pessoal, algumas reprováveis, das suas paixões, das suas mulheres, das suas amantes, e tem as lendas e anedotas, diz que até alimentadas por ele mesmo. Como, por exemplo, a que diz que ele nasceu aparentemente morto, tanto que a parteira largou o bebê e foi cuidar da mãe. Mas o padre ou o tio teria baforado fumaça de charuto no bebê, que reagiu chorando. Outra é a de que a mãe de Picasso dizia que ele seria grande, seja lá o que escolhesse ser. Se fosse padre, seria o Papa. E ele foi quem? Picasso. Tanto que Picasso é o sobrenome da mãe e não do pai. Lembra do carro Picasso? É a assinatura dele. Claro, mediante acordo com a família, etc. Outra é de que ele pagou a conta do restaurante com um desenho feito no guardanapo. E quando o proprietário pediu a ele para assinar, o que ele disse? Eu só quero pagar a conta, eu não quero comprar o restaurante. Verdade ou não, de modesto ele não tinha nada. E convenhamos, ele soube fazer o seu marketing como poucos. E tem outra, meio que assim, diz que alguém queria adquirir uma obra sua, um retrato, o que seja. O que ele fez? Pegou uma tela e pintou rapidamente em
minutos. Entregou para a pessoa. Pronto, é tanto. A pessoa espantada disse: nossa, tudo isso, mas você pintou em minutos. E ele respondeu: não, esse trabalho levou a minha vida inteira. E por aí vai. Se você souber de mais alguma, compartilhe com a gente aí nos comentários. Tudo muito bem, tudo muito bom, mas vamos ao que nos interessa hoje e vamos nos ater ao percurso artístico de Pablo Picasso, seguindo uma trilha cronológica. E chamo a sua atenção para observar e acompanhar as mudanças, as transformações que vão ocorrendo na sua obra. Pablo Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881. Seu pai, José Ruiz, era pintor, disque mediano e professor de artes, o que já facilitava bastante. Mas a verdade é que Picasso tinha um talento excepcional, que foi logo detectado, direcionado e lapidado pelo pai desde criança. José Ruiz se dedicou a tornar o filho um pintor acadêmico. Investiu, patrocinou, promoveu a carreira do filho, fez os networks necessários. Assim como provavelmente ocorreu com o menino Neymar no futebol, Guga no tênis e tantos outros que passaram pelo processo desde criança. Talvez por isso, em algum momento, Picasso teria dito que gostaria de desenhar como uma criança. Porque ele queimou essa etapa. Ele foi direto para a excelência. E vai vendo. A família mudou-se para Madrid, para Barcelona, sempre em função dos estudos do garoto Pablo em escolas de artes. E ele sempre se destacava dos demais. Em 1900, aos 9 anos, fez sua primeira exposição, que foi um sucesso. Baita incentivo. Apresentou a obra O Toureiro, pintada aos 8 anos e que o artista manteve consigo por toda a vida. A tauromaquia, as touradas, os touros, aliás, sempre foram uma paixão de Picasso e um tema recorrente em várias obras na vida inteira. E olha que interessante esses desenhos. Uma aula de como desenvolver uma obra do acadêmico para o abstrato, um presente. E assim, desde criança, ele foi estudando, desenhando, pintando, se destacando. Aos 15 anos, Picasso criou essa obra com temática religiosa, A Primeira Comunhão. Obra bem acadêmica, criada por sugestão do pai, para participar de uma grande exposição em Barcelona. E esse cara aí de pé é o pai de Picasso, que foi o modelo para o padre. A sua irmã foi a modelo para a menina fazendo a primeira comunhão. E o filho de um amigo do pai foi o modelo do coroinha. Diz que Picasso ficou tão bom nesse negócio de pintura que o seu pai e professor lhe passou a paleta de pintura e nunca mais pintou. Aos 16 anos, no seu próprio ateliê, olha que chique, Picasso criou essa obra, Ciência e Caridade. Novamente por sugestão de seu pai, porque nessa época a ciência e a filantropia estavam em alta, era moda. E a obra foi premiada com menção honrosa aqui, medalha de ouro ali. Observe a cena. Ao centro, uma mulher acamada, moribunda, cuja modelo foi a irmã do artista, que de um lado recebe a caridade de uma freira que lhe oferece uma xícara, talvez de chá, trazendo algum conforto, enquanto acolhe seu filho nos braços, representando a caridade. De outro lado, a figura de um médico,
cujo modelo foi novamente o seu pai e representa a ciência. Essa obra mostra a necessidade, naquele momento, da ciência, dos cuidados médicos, tanto quanto do afeto, da generosidade, da proteção, da caridade. Não só de aula de desenho e pintura se forma um artista. Vale salientar que muitas coisas contribuíram para a sua formação, inclusive as visitas constantes aos museus, como o Museu do Prado em Madrid, do Louvre em Paris, onde ele conhecia, observava e analisava as obras dos grandes mestres e costumava copiar e imitar seus estilos, técnicas. Aliás, essa era uma prática muito comum entre os estudantes de arte. Só que, se por um lado isso contribuía para a formação e o desenvolvimento do artista, por outro lado poderia travar, prender o artista dentro daquela estética. Mas, como sabemos, não foi o caso de Picasso, que a partir dessa bagagem, dessa base bem construída e solidificada, foi desbravando outros campos e desenvolvendo o seu próprio estilo. Só que, como também sabemos, uma andorinha sozinha não faz verão. E Picasso entrou num processo de pesquisas e experimentações juntamente com outros artistas e se relacionou e recebeu o apoio de pessoas influentes, como veremos depois. Além disso, salvo um caso mais intimista, fechado, tudo o que acontece ao redor de um artista costuma, de alguma forma, contribuir ou interferir no seu processo criativo. Porque a arte, em geral, reflete as coisas que acontecem no mundo social, econômica, política, cientificamente, tecnologicamente, etc. E fato muito relevante é que, nesse período, já existia a fotografia, que, como eu sempre digo, foi assustador e libertador para os artistas, que já não tinham mais como função principal reproduzir realisticamente as coisas que existem. E já em 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière vieram com uma novidade. Qual foi? Eles apresentaram o primeiro cinematógrafo, que era uma máquina combinando câmera e projetor. Pensa no que isso representou. Veja essa cena numa estação de trem. Observe as pessoas, como elas se portam, como elas se vestem. E pense no que isso representou. A história da fotografia, do cinema são fascinantes, mudaram todo o rumo da prosa. Mas vamos em frente. Aos 19 anos, no iniciozinho do século XX, Pablo Picasso se muda para Paris, que era o lugar do mundo ocidental em que todos os artistas queriam estar, o epicentro das inovações artísticas. Havia uma diversidade cultural, uma profusão de ideias. Muitos artistas conviviam, trocavam experiências, se inspiravam, eram pintores, intelectuais, pensadores, atores, escritores, músicos, todos. Tudo num grande caldeirão, onde se desenvolviam teorias, conceitos, criavam-se movimentos artísticos, a vanguarda cultural. E foi nesse contexto que o jovem artista chegou a Paris.
Alguns artistas eram patrocinados por suas famílias abastadas, como o caso de Henri Toulouse-Lautrec, Edouard Manet e tantos outros, mas não era o caso de Picasso, que assim como outros artistas passou fome, passou frio. Houve casos em que desenhos precisaram ser queimados para aquecer no frio. Atenção, isso é muito importante. Nesse iniciozinho da caminhada, Picasso fez um grande amigo, o também espanhol e pintor boêmio Carles Casaremas. Veja essa fotografia. À esquerda, Picasso, à direita, Casaremas e ao centro, Ángel Fernández de Soto. Esse Soto é também conhecido como o bebedor de absinto, porque foi o modelo de Picasso para essa obra, o bebedor de absinto. E para constar, antes disso teve a bebedora de absinto. Já te explico. Lembrando que absinto é uma bebida fortíssima, do qual muitos artistas faziam uso. Bom, Picasso e Casaremas compartilhavam os mesmos interesses, incluindo a arte moderna. Dividiam apartamento, estúdio, pintavam, escreviam juntos, tornando-se inseparáveis. Só que Casaremas tinha problemas de alcoolismo, impotência, era viciado em haxixe e ópio e não era mulherengo, o oposto de Picasso. E a amizade foi abalada por conta de um amor não correspondido de Casaremas por Germaine Pichot, uma mulher casada. E o que aconteceu? Não suportando a rejeição, Casaremas, dentro de um bar, na presença de várias pessoas, tentou abater a moça a tiros. Não conseguindo, atirou na própria cabeça. Isso abalou profundamente Picasso, que ficou deprimido, se sentindo culpado por não conseguir salvar o amigo. Passou a produzir uma série de obras tristes, melancólicas, sombrias, monocromáticas, com a predominância da cor fria, azul, representando figuras sofridas, marginalizadas, pobres, mendigos, ladrões, doentes, velhos, prostitutas, mães com crianças. É a chamada fase azul, que vai de 1901 a 1904. E eu quero chamar a sua atenção para a simplificação das formas e cores. Observe que já não há mais uma representação tão fiel quanto naquelas obras anteriores. Começa a ocorrer um desligamento gradual das regras acadêmicas, aquelas que o pai tanto ensinou. Lembrando que, para quebrar regras, é preciso antes conhecê-las. Vamos ver algumas obras dessa fase azul posteriormente à morte de Casaremas? Eu vou comentar algumas e observe as datas. A Bebedora de Absinto. Essa obra é considerada a obra de transição para a fase azul. Note como reproduz a tristeza e solidão de uma mulher com apenas um copo de absinto na mesa de um bar ou café. Observe essa postura fechada, com esse braço deformado. Aliás, várias deformações aparecerão posteriormente. Então, esse braço parece envolver o corpo, com os dedos alongados, a mão apoiando a cabeça, os sinais de desesperança, dor e dramaticidade, que serão um mote para todas as obras desse período. Nessa obra existem outras cores ao fundo que contrastam com o azul da roupa, da garrafa e o copo.
mas a partir daí o azul predominará bem mais. Observe essas imagens: Evocação, o funeral de Casarremas, a morte de Casarremas, autorretrato, mãe e criança, a tragédia, tem uma família ali, o mendigo e o menino, o bebedor de absinto, o velho guitarrista cego, a Celestina, cujo título anterior foi Retrato de Carlota Valdívia, que foi a modelo da obra, uma cafetina de Barcelona amiga de Picasso. Depois ele rebatizou de A Celestina, fazendo referência a uma também cafetina, personagem de uma obra literária espanhola do século XVI. Note que trata-se de uma senhora coberta com uma capa preta. E o que chama a atenção? A cegueira dessa senhora, com o seu olho esquerdo coberto por uma membrana leitosa que lembra a catarata, além de um olhar perdido e desiludido. E por fim, a vida, uma das obras mais marcantes da fase azul, onde Picasso traz a imagem do amigo morto, Casarremas, como um modelo póstumo, à esquerda, de pé, usando um tapa-sexo, que pode ser uma referência à sua condição de impotência, que contrasta com o dedo em riste, que pode nos remeter ao dedo de Deus da obra A Criação de Adão, de Michelangelo, na Capela Sistina. Abraçada a ele está uma mulher nua, que seria provavelmente a imagem de Germaine Pichot, a mulher que o rejeitou. E ao lado direito está uma mulher vestida, coberta com um manto, pés descalços, com um bebê nos braços, que pode remeter à imagem de Maria com o menino Jesus. E ao fundo, o que sugere ser o ateliê de Picasso, que também havia sido de Casarremas, estão dois desenhos, acima de um casal nu e tristemente abraçado, e abaixo de uma pessoa também nua e solitária. A cena toda nos remete a tristeza, desamparo, abandono, depressão, que traduz o que aparentemente Picasso estava sentindo, mas também pode ser lida de uma forma mais universal, como que representando o ciclo da vida, da infância com o bebê, da juventude com o jovem casal e da velhice com a senhora. O que você acha? Foi isso que você sentiu? Aos poucos, essa fase de luto de Picasso foi passando e ele conheceu e se apaixonou pela bela artista e modelo Fernande Olivier, passando a frequentar a vida boêmia, os badalados cafés, cabarés e bordéis em companhia de artistas, poetas, escritores. Conhece a galera do circo que estava instalado próximo ao seu ateliê e passa a produzir uma série de obras mais alegres, com figuras femininas, cenas circenses, com a predominância de cores quentes, terrosos, vermelhos, laranjas e principalmente os rosas, que deram nome à nova fase como fase rosa. E viu a diferença com o autorretrato da fase azul? E autorretrato já com estética cubista. Nesse período, Picasso já conhecia os irmãos estadunidenses Gertrude e Leo Stein, que eram muito ricos, influentes e foram seus primeiros mecenas, ou seja, patrocinadores de
Picasso. Gertrude era uma herdeira, poeta e escritora de personalidade forte e recebia em sua residência pessoas do mundo das artes, da literatura e afins. A nata, la crème de la crème. Ela escreveu um livro descrevendo como jovens artistas e escritores vieram de vários lugares do mundo para Paris e juntos transformaram a arte. Isso tudo justifica o que eu estou falando aqui. Para você entender o nível da coisa, veja esse trechinho sem legenda do filme Meia-Noite em Paris, dirigido por Woody Allen, que reproduz um debate entre Gertrude Stein e Picasso sobre uma recente obra de Picasso. Regardez les mouvements, le tableau, c'est exactement ce qu'il la représente. Non, tu n'as pas raison. Look how he's done her. Still life than a portrait. Non, je ne suis pas d'accord. Ficou mais claro agora? Um bom patrocínio, bons relacionamentos, contatos com artistas, intelectuais, colecionadores de artes e o aval de alguém com a envergadura de uma Gertrude Stein, com certeza contribuíram muito para o sucesso de Picasso, assim como de outros artistas também. Talvez em agradecimento, Picasso quis pintar um retrato de Gertrude Stein, mas não foi fácil. Diz que ela posou mais de 80 vezes para Picasso e ele não ficava satisfeito. Dizia que não conseguia vê-la quando a olhava, até que apagou toda a cabeça, largou o trabalho por meses. Um belo dia, do nada, concluiu o retrato mesmo sem a presença da modelo. Muitos não gostaram por parecer dura, rígida como uma máscara, mas ela gostou e era o que importava. Aparentemente, essa rigidez se deve à influência de esculturas ibéricas que Picasso acabara de visitar, e também por influência de pintores clássicos que ele admirava, como Ingres ou Jean-Auguste Dominique Ingres, especialmente desse retrato, Monsieur Bertin. Você vê alguma semelhança? E é importante que vejamos isso, para entendermos que os artistas, hoje e sempre, têm suas referências, influências e inspirações. Picasso viajou bastante, conheceu muitas manifestações artísticas, sofreu influências de grandes mestres do passado, como Ingres, Velázquez, Goya, Rembrandt, e artistas contemporâneos seus, como Paul Cézanne, Matisse, Gauguin. E foi influenciado pela arte clássica, greco-romana, egípcia, ibérica, africana e também tudo que havia de mais moderno. Existia um grupo de artistas, incluindo Picasso, já caminhando para uma simplificação das formas e cores, um afastamento dos cânones acadêmicos e também do impressionismo. São os pós-impressionistas, em grande parte influenciados pelo pintor francês veterano, sisudo e fechadão Paul Cézanne, que já vinha num processo de simplificação e geometrização das formas. Viu como não é do nada que a coisa acontece? É um processo que envolve observação, absorção, assimilação, entendimento, envolvimento, capacidade de ressignificar e time. Era uma grande concentração de artistas por metro quadrado. E havia muita rivalidade, muitos egos inflados, o que estimulava bastante a corrida para a superação.
Entre Pablo Picasso e Henri Matisse rolava uma rivalidade intensa. E havia os salões de arte, que existem até hoje. Eram os salões oficiais, os salões independentes, os salões dos rejeitados, enfim. Os artistas se fechavam em copas para produzir suas obras em segredo, que seriam revelados apenas nas aberturas das exposições. Isso criava toda uma expectativa, um suspense e muitas vezes causavam bastante impacto. Isso está bem representado no filme Modigliani, A Paixão pela Vida, sobre o pintor Amadeu Modigliani, lindíssimo. Nesse período, Picasso já começa a ganhar visibilidade e dinheiro, e algumas obras são icônicas, tanto para a carreira do artista quanto para a própria história da arte. E veremos algumas. Com todas essas questões em mente, uma grande bagagem fundamentada em sua trajetória desde criança, Picasso, aos 20 e poucos anos, inicia um processo de criação que duraria mais de 9 meses, com 809 estudos prévios, que foram se modificando aqui e ali, até que finalmente se transformaram em outra coisa. E em 1907 concluiu, ou quase, a obra Les Demoiselles d'Avignon, ou As Senhoritas de Avignon. Uma obra bem grande, quase quadrada. Olhe bem para ela, observe cada detalhe, veja as cores, as formas. Que figuras são essas? Dá para identificar? Quantas são? Quem são? Impactou você? Imagine em 1907. Bom, essa obra é considerada um marco na carreira de Pablo Picasso e na história da arte moderna. Por que será? Para começar, era diferente do que até então os olhos estavam acostumados a ver. Lembre-se de que estamos falando de Paris, no início do século XX, centro cultural do mundo ocidental, muitas exposições, museus disponíveis, muitas novidades, tecnologias, etc. Mas essa obra era diferente de tudo, a estranheza das estranhezas. Se você viu o conteúdo anterior, vai lembrar do quanto, em 1905, Mulher com Chapéu, de Matisse, impactou. Mas eu nem estou me referindo à reação do público ainda. E vai vendo. Numa só tacada, a obra quebrou um montão de regras de perspectiva, profundidade, volume, representação realista, representação do espaço, da forma, da relação da figura e fundo e, principalmente, traz a representação de uma figura ao mesmo tempo, de frente, de costas e de perfil. Como assim? Pois é. Foi tão impactante que abriu espaço para o cubismo e o abstracionismo que viriam na sequência. E vai ver, mas nem tudo foram flores. E antes de ser apresentada ao público, antes do glamour que hoje tem, lá em 1907, só alguns viram a obra. E ela não agradou nadica de nada. Foi incompreendida até pelos amigos mais moderninhos de Picasso, que não compreenderam o caráter revolucionário da obra. Um bordel filosófico, disse o escritor e ativista cultural das vanguardas, Apollinaire.
É como se quisesse fazer-nos comer estopa e beber petróleo para cuspir fogo. Sabe quem disse isso? Foi o grande companheiro cubista, Georges Braque. E Matisse, o grande rival, que aliás há quem diga ser o único colega que Picasso realmente respeitava. O que ele disse? Confusa, abominável e amorfa. Pensa que essa fala vem de um artista que fez isso, que em 1905 entrou em depressão profunda por conta das críticas pesadas que sofreu. Mas va bene, no olho do outro não há arte, né? Mas Matisse foi além, acusando Picasso de ter copiado a sua obra A Alegria de Viver. O que você acha? Será? Será? A verdade é que, por essas e outras, a obra ficou guardada por 8 anos aproximadamente, até ser apresentada ao público só em 1916. Mas, afinal, qual a questão? Sobre o que se trata? Vamos lá? É uma representação de 5 moças que se encontram na porta de um bordel na rua Avignon, em Barcelona, local bastante conhecido e frequentado por Picasso. Eram, portanto, 5 prostitutas, o que também, de alguma forma, remetia ao medo das doenças sexualmente transmissíveis, especialmente a sífilis, que matava brutalmente. Então já podemos imaginar o quão indigesto foi essa abordagem. Muitos artistas contraíram e morreram de sífilis, como Edouard Manet, Toulouse-Lautrec, Theo Van Gogh, irmão do pintor Vincent Van Gogh, e tantos outros. Não havia cura. Essas moças estão em poses sensuais, provocantes e libidinosas, o que por si só já era chocante para 1907. Pois bem, essas moças estão nuas e estilizadas, diferentes dessa obra, O Banho Turco de Ankara, com nus femininos, porém realistas. Aí, tudo certo. E é bom lembrar que banho não era uma prática europeia muito comum. Então, essa obra tem influências culturais diferentes, exóticas, como árabes, orientais, etc. Na verdade, o que teria chocado tanto não foi o nu em si, porque já existiam muitas obras com nus desde a antiguidade. Tudo bem, tudo certo, desde que o artista usasse alguma estratagema para escamotear, como alguma temática religiosa, mitológica, tipo deusa disso, Vênus daquilo, e aí tudo bem. Mas assim, de uma forma descarada, sem cerimônia, ainda mais com essas formas estilizadas, geometrizadas, com máscaras, foi meio que demais. Sim, porque as 3 figuras laterais têm os rostos em forma de máscaras, diferentes das 2 figuras centrais. E por que será? Viu que uma delas está de costas, enquanto a cabeça está de frente, meio que a la exorcista? Assustador. Essas máscaras foram provavelmente influências da exposição africana que ocorreu em Paris em 1905 e de peças africanas expostas em museus com formas simplificadas e linhas marcadas. Então, a obra mistura o primitivismo e o satanismo. Preciso abrir um parênteses muito importante aqui, porque nós mencionamos essa exposição de arte africana e o interesse dos artistas pelo tempo, por manifestações culturais ditas primitivas.
e não só nas artes plásticas. Para ilustrar a situação espinhosa, eu gostaria de citar um exemplo na música. Havia um compositor russo chamado Igor Stravinsky, amigo de Picasso, que também estava nessa pegada. Ele compôs uma peça chamada A Sagração da Primavera, que trata da Rússia pagã, com cenas de adoração à terra, sacrifício, ritmos marcados, uma dinâmica poderosa, cenário primitivo, balé coreografado por nada mais, nada menos que Václav Nijinsky. E foi apresentada em 1913 em Paris. Veja um trechinho. Acho que nem preciso lhe dizer que foi um choque, que foi vaiada do começo ao fim. E você gostou? Pesquisa lá, Sagração da Primavera. Voltando à obra, observe como essas formas femininas se misturam ao fundo, todo geometrizado, com tons azulados, confundindo a identificação do que é figura e do que é fundo. Enfim, era muita informação numa só obra para se digerir. Até mesmo para os amigos extravagantes de Picasso. Mas Gertrude Stein gostou e percebeu as possibilidades estéticas dessa obra pré-cubista. E ela sabia das coisas. Ver uma natureza morta com frutas aí bem à frente pode ter sido uma homenagem ao grande e respeitado pintor Paul Cézanne, que havia falecido em 1906 e fez muitos estudos de natureza morta já nessa pegada da desconstrução da forma. Viu como muitas obras ou mesmo atitudes são rejeitadas quando aparentemente estão à frente do seu tempo e recebem o reconhecimento merecido bem tardiamente, em geral póstumamente, como ocorreu com Vincent van Gogh, por exemplo? Isso acontece muito. Quando a obra As Senhoritas de Avignon finalmente foi apresentada ao público, recebeu reações como horrível, chocante, monstruosa. Pois é, só que hoje estamos aqui olhando para ela, nos aventurando a explorá-la um pouquinho, falando sobre ela. E o que isso significa? E atenção, a questão aqui não é sobre feio ou bonito, sobre agradar ou não o olhar, sobre contemplação artística, e sim sobre novos caminhos, sobre explorar possibilidades, ultrapassar limites, se aventurar, investigar o que há do outro lado. Ousadia, coragem, atrevimento, criatividade. É sobre revolução artística. Capite? A verdade é que essa obra mudou o rumo da arte e foi tão revolucionária que inspirou principalmente Picasso e Georges Braque, que desenvolviam pesquisas baseadas em estudos de Cézanne, em conjunto e separadamente até um nível competitivo, a explorar essas ideias de múltiplas perspectivas, fragmentações das formas, caminhando para a geometrização e inaugurando um novo movimento artístico. Qual é? O cubismo, que foi dividido em duas fases, o cubismo analítico e o cubismo sintético, com diferentes características. Confuso?
calma. Se você acha complicado, espere que vai ver que é até simples. Georges Braque e Pablo Picasso entraram no processo tão profundo de fragmentação, decomposição, sobreposição das formas que fica quase impossível identificar alguma coisa ali. É como se representasse todos os ângulos de um objeto na mesma fase. É como se abrisse o objeto e o tornasse bidimensional em vez de tridimensional. É o que Picasso chamou de visão simultânea. Esse é basicamente o cubismo analítico, que foi de 1909 até aproximadamente 1912, com obras assim. Observe que dá para identificar que é uma edificação grande, uma fábrica com chaminés, coqueiros, mas tudo já geometrizado e fragmentado. Nesse nu sentado de Picasso, ainda dá para identificar uma figura humana, porém sem detalhes. Nessa natureza morta com metrônomo de Braque, já fica mais difícil identificar, mas procurando podemos encontrar uma ou duas formas que remetam a metrônomos. Nem todos conhecem o metrônomo, que é um aparelho usado por músicos para marcar a pulsação. Hoje existem modelos eletrônicos ou aplicativos no celular, mas antigamente eram assim, uma caixinha de madeira com um pêndulo. Sabendo disso, podemos identificar duas formas que lembram metrônomos, além de vários outros elementos. Legal, né? Na obra O Acordeonista de Picasso já fica bem mais complicado para identificar. Primeiro, observou as cores? Sim, é uma característica dessa estética, um monocromatismo, geralmente com cores terrosas, marrons, pretos, brancos, cinzas, cores neutras. Então, como seria um acordeonista? Veja o nosso saudoso Dominguinhos como referência ou algo similar. De qualquer forma, tinha teclas. E na obra de Picasso? Talvez, procurando bem, consigamos identificar algum fragmento como esse, que sugere uma mão sobre as teclas. Porém, tudo fragmentado em formas geométricas que parecem cubos, por isso recebeu o nome de cubismo. Em Violino e o Castiçal de Braque, está até mais fácil de localizar o violino e o castiçal. Viu como a música está bem presente nessas e muitas outras obras da dupla nesse período? Depois disso, a partir de aproximadamente 1912, 13, 14, Picasso e Braque inovam mais uma vez com o cubismo sintético, trazendo linhas e formas mais simplificadas, porém introduzindo novas técnicas e materiais como vernizes, lacas, pinceladas com brochas largas, pentes, incluindo letras, palavras, elementos reais e industrializados, como pregos, jornais, tecidos, cordas, objetos diversos, iniciando a fase da colagem, dando às obras um caráter escultórico excepcional, subvertendo mais uma vez a coisa toda. Entrando em cena outra criação icônica, diferentona de Picasso, a obra Natureza Morta com Cadeira de Palha. Olha bem, o que lhe parece? Bem diferente, não é? Para começar, ela é pequena, mede 27 por 35 centímetros e é oval.
fugindo dos padrões convencionais do retângulo e do quadrado. E olha a moldura, ela não tem uma moldura cara, rebuscada e chique, como muitas obras nos museus. A moldura é o quê? Uma corda, que foi feita sob medida para a obra, sem emenda. E o que nós vemos na superfície? Ao que consta, Picasso colou um pedaço do encerado do que seria a palha trançada do assento de uma cadeira, meio isso, e pintou alguns elementos cubistas. E aí podemos nos divertir procurando esses elementos desconstruídos. Vamos ver juntos? Podemos encontrar fragmentos de jornal, sugerido pelas letras jour, porque em francês escreve journal, ou jour de jouer, de brincar, jogar. Existe um termo chamado trompe-l'œil, que significa enganar o olho, uma técnica que usa ilusão de ótica e funciona como uma ironia, uma brincadeira. Lembra que lá no início, naquela fala de Picasso, ele se refere às brincadeiras, aos quebra-cabeças e aos arabescos que criava? É isso. Também vemos fragmentos de cachimbo, copo ou taça, faca, rodela de limão, pedaço de guardanapo e assim vai. Essa obra pode sugerir um tampo de mesa de vidro de algum café que sustenta todos esses elementos e através da transparência do vidro podemos ver parte da cadeira abaixo. Pode parecer simples e até bobo agora, mas foi um contrassenso, uma ideia que violou todos os princípios da pintura. Pensa comigo, se o desenho e a pintura tinham como função primordial reproduzir as coisas que existem sob um determinado ponto de vista, uma perspectiva, capturar as imagens e transferir para o papel, parede, madeira, tela, enfim, e quanto mais realista, melhor. Se todos os artistas do passado, os grandes mestres estudiosos, se lascaram para descobrir fórmulas, técnicas, métodos, teorias de proporção, perspectiva, cores, enfim, e olha que foram séculos e séculos e séculos, onde o grande barato era criar a ilusão de um prego, agora vêm esses caras e simplesmente colam um prego na tela. Como assim? Está entendendo agora por que ele é um dos três mais? Mas vamos lembrar que o que acontece, na verdade, é uma troca de bastão, onde alguém inicia um processo de pesquisa, um trabalho, que outros continuam e vão além. No caso, Braque e Picasso tiveram como referência os estudos de Paul Cézanne, que já vinha nessa pegada, nessa pesquisa de desconstrução de figuras que com certeza inspirou-se também em alguém lá do passado. E assim a coisa vai. E surgem outras criações com colagens, como a guitarra de Picasso, violino e jornal de Braque, violino e tubo de Braque. Em 1914, o que acontece? Lembra? A Primeira Guerra Mundial. E Braque, assim como outros artistas, é convocado para a guerra. E foi, mas foi gravemente ferido em 1915. Ficou 2 anos sem pintar. Vários artistas foram convocados, alguns morreram, outros retornaram, outros fugiram. Picasso se recusou a pegar em armas, seja na Primeira Guerra, seja na Guerra Civil Espanhola, ou seja na Segunda Guerra Mundial.
Mas ele produziu a icônica e universal obra sobre a guerra ou as guerras, Guernica, uma obra monumental sobre o bombardeio da cidade espanhola de Guernica em 1937. É uma história bem interessante e eu vou sugerir que você veja o conteúdo que produzi inteirinho sobre essa obra, mostrando detalhes como histórias, formas, cores, composição, etc. Tudinho. Ficou muito legal. E eu vou deixar o link na descrição para você. Pois bem, como vimos, as obras de Picasso são carregadas de informações. Porém, ele também criou obras extremamente minimalistas e tão poderosas quanto todas as outras. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1949, houve o Congresso Mundial da Paz em Paris. Mas antes disso, Picasso havia pintado essa obra, representando uma pomba branca sobre fundo preto, para homenagear o nascimento da filha Paloma. Essa obra foi escolhida para ilustrar o material de divulgação do evento. E a partir da década de 1960, Picasso produziu muitos desenhos estilizados da pomba e acrescentou um ramo de oliveira, simbolizando a pomba bíblica citada no evento do dilúvio, da Arca de Noé. Essa que com certeza você conhece. E ele também criou uma série de desenhos com linha única. Veja que legal. Conhece? Sabia que ele também desenhou com luz? E claro, nem só de desenho e pintura viveu Picasso. Ele também produziu gravuras, cerâmicas e esculturas. E para concluir, mais algumas obras em ordem cronológica e vou comentar algumas. 3 músicos. São 3 músicos mascarados representando personagens da comédia dell'arte e essa é uma das 2 versões, onde, segundo interpretações, o Pierrot ao centro tocando flauta seria Apollinaire. À direita, um monge tocando acordeão seria o escritor Max Jacob, que se converteu ao catolicismo e se retirou para um mosteiro. E o Arlequim, tocando violino, seria o próprio Picasso. Aliás, o Arlequim é uma figura recorrente na obra de Picasso. Como podemos ver nessa obra inacabada, Pablo vestido de Arlequim, que é o seu filho de 3 anos, Pablo ou Paul Picasso, com Olga. E observe que essa cadeira é a mesma do retrato de sua mãe, Olga Poklova, que era uma bailarina russa, na obra Retrato de Olga na Cadeira, lá de 1917, 8 anos antes, e que teve como referência essa fotografia. E conforme a relação ia se deteriorando, surgiam obras assim: Retrato de uma Mulher, da Olga, Retrato com Chapéu, Olga, e Mulheres correndo na praia. E observe como essas figuras são bem diferentes, mais arredondadas, com bastante volume, que correspondem à sua fase clássica. Guitarra é uma escultura com folha de metal pintada, caixa de lata pintada e fio de ferro, provando que nem só de material nobre se faz arte. E a dança, ou as 3 dançarinas, é um dos trabalhos que rompem com a fase clássica e entra numa pegada mais surrealista.
embora o próprio Picasso tenha declarado nunca ter sido surrealista. Ele disse: "Não sou surrealista, nunca estive fora da realidade, sempre estive na essência da realidade." Enfim, são figuras deformadas, até com alguma violência, especialmente se observarmos essa figura ao lado, com o rosto sem nariz, uma boca cheia de dentes. Parece mais um roleplay cubista, lembra? Uma brincadeira. E o sonho, Marie-Thérèse Walter, uma das mulheres de Picasso. Cabeça de touro, uma escultura em bronze. Menina pulando corda, outra escultura em bronze. Cabra, mais outra escultura em bronze. Dom Quixote, um desenho, um esboço. E Jaqueline com flores. E veja essa que interessante, releitura, As Meninas. Picasso executou cerca de 58 versões, além de releituras de outras obras consagradas. E vamos observar dois detalhes. Ao menos nessa versão, a única em preto e branco, as demais são coloridas, ele destaca bastante a figura de Velázquez, bem maior que a obra original. Com isso, ele reforça a importância do pintor sobre os demais personagens, sejam eles quem forem. E 2, veja como, na medida em que olhamos para a direita, as figuras são cada vez mais esquemáticas e simplificadas. Isso tem valor interpretativo. E, finalmente, o pintor e seu modelo. Picasso admirava muito Rembrandt e essa obra, que é o autorretrato de Rembrandt com sua esposa Saskia, que inspirou Picasso, já octogenário, a produzir uma série de centenas de estudos com um de seus temas favoritos, que é o pintor e seu modelo, que trata do ofício do pintor. E esse é um dos estudos produzidos em 1963. Observe que o pintor se encontra sentado, usando um chapéu, segurando a paleta enquanto pinta. Só que fica difícil entender se a figura da moça é a modelo real posando ou já é a pintura na tela. O que cria esse efeito é essa linha branca com pontos pretos que sugere ser o bastidor da tela e divide o espaço em dois blocos, o cinza do fundo do pintor e o vermelho da tela. Mais uma ilusão de ótica, uma brincadeira de Picasso. E é isso. Lembrando que, assim como Picasso foi influenciado, ele também influenciou e influencia vários artistas, como os brasileiros Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e até, se você preferir, Romero Brito. E então, pode responder agora, será Picasso um gênio ou uma fraude? Espero que você tenha gostado e que tenha contribuído de alguma forma. Nesse conteúdo, nós vimos um pouquinho sobre Pablo Picasso, um artista tão polêmico quanto celebrado. Vimos algumas obras e pudemos observar mudanças ocorridas com o tempo, além da flexibilidade quanto aos temas, as estéticas, estilos, técnicas, as influências, assim como vimos o impacto que suas obras produziram. Qual a diferença entre um pintor que domina a técnica absurdamente e um pintor que rompe barreiras e revoluciona a coisa toda? Agora conta aí,
se esse conteúdo alterou ou reforçou um conceito que você já tinha. Dê o seu feedback, é muito importante. Espero ter provocado alguma reflexão, despertado algum interesse. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigada pela sua luxuosa companhia e até a próxima.